Meu nome é Alessandro, tá bom? Alessandro Rocha. Deixa eu ser econômico desde a apresentação, né? Alessandro Rocha. Eu quero dizer como eu me coloco aqui, eu estava comentando isso ontem com o Flávio, lendo o documento, lendo os objetivos, eu fico com uma sensação e fico me fazendo uma pergunta, né? Se a valorização dessa agenda não significa dar mais fôlego a um sistema profundamente massacrante. Se a cooperação com essa agenda que a gente está fazendo não dá vitalidade àquilo que faz morrer sistematicamente. Essa é uma questão, eu me coloco nessa questão, nessa situação incômoda, né? Mas eu, pelo menos por enquanto, decidi que é preciso disputar por dentro, né? Disputar por dentro é necessário, não sei se fôlego vai até muito mais tempo, mas acho que por enquanto eu acho que tem que lutar por dentro, e lutar por dentro tem que ver inclusive com essa contradição, né? Então acho que para lidar com isso, assim, com essa contradição de forma consciente, eu acho que é preciso ter uma vontade clara de subversão. De uma apropriação dessa linguagem para subvertê-lo, de uma ocupação desse espaço para subvertê-lo. Então, é um pouco nessa toada que eu me coloco. Eu vou fazer menção aqui a um pequeno trecho de um livro organizado pelo Cláudio, a gente escreveu esse livro juntos tem mais ou menos um ano, que chama Evangélicos e o Papa, olhares interdisciplinares, olhares de lideranças evangélicas sobre a encíclica Laudato Si, que já foi citada, né? Um apelo protestante desejando ser um pouco católico e discutindo a encíclica do Papa, que tem uma contribuição muito significativa, né? Embora não seja uma contribuição inédita, a questão da Laudato Si fala de uma ecologia integral, esse é o ponto central da encíclica, mas na verdade essa noção de ecologia integral ela é anterior. Se a gente vai lá ao texto do Félix Guattari, as três ecologias, né, ele já discute essa questão com mais amplitude, mas a encíclica coloca um outro elemento, que é a questão da espiritualidade ou da mística, né? E isso não está contemplado, senão numa tentativa de leitura lá no Guattari sobre a questão de uma ecologia mental, né? Mas eu acho que dá para fazer um desdobramento muito criativo de pensar essa dimensão também mais alargada, e eu acho que para a gente isso é fundamental, se a gente está pensando em traduzir isto em termos compreensíveis para os irmãos e as irmãs que estão na igreja, né, a contribuição que o Papa dá à teologia de missão integral para trabalhar sua ideia de integralidade quem sabe nenhum teólogo da missão integral tenha dado uma contribuição à teologia de missão integral como o Papa Francisco, né? Sobretudo sobre esse tema. Ele pode entrar na fé. Então ele teria algumas dificuldades também. Ele teria alguma dificuldade também, né? Porque não pode deixar as coisas mole desse jeito. Mas acho que ele entraria. Eu vou me deter aqui e fazer dois comentários sobre dois textos. O primeiro texto é o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que devia ser saudado por nós. Eu acho que devia ter um andor de São Francisco aqui para a gente poder falar dessa mesa, mas eu sei que a gente tem dificuldade com esse negócio de andor, então não vamos fazer isso, mas façamos memória, né? Sobretudo do cântico que diz assim: louvado sejas meu Senhor com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor Sol, nosso irmão, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. A ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas,
que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, rigoroso e forte. Um texto lindíssimo, né? É um texto poético. E exatamente por sua capacidade, pela sua potência transgressora, a poesia historicamente é colocada à margem. Historicamente. Platão, quando escreve a República, diz que o poeta deve ficar de fora da República. Platão tira o poeta da República. Porque o poeta diz coisas que não podem ser ouvidas, né? Elas não podem. O mundo não suporta ouvir as coisas que a poesia diz, porque a poesia dobra a língua, faz dobrar a língua, né? Para dizer aquilo de outra maneira. Nessa direção, o Papa Francisco faz um comentário sobre o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Ele diz assim, comentando diretamente o cântico: esta convicção expressa no cântico não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, a ponto de chamar de irmão todas as coisas, né? Se nos sentirmos unidos a tudo o que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. E eu destaco essa última frase, né? Uma renúncia. Então, a poesia de Francisco, expressa no Cântico das Criaturas, não pode ficar no nível da mera contemplação, porque para ele próprio não estava no nível da mera contemplação, né? Para ele, diz o Papa, isso significava uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Porque aqui tem uma questão fundamental, né? E quando ele falava sobre a subversão da agenda, dos objetivos, às vezes, desculpem fazer uma digressão, a subversão do próprio espaço da FTL, né? Também para o espaço da FTL, dá para se perguntar se a gente acaba não dando fôlego àquilo que mata tanto, né? Se somar a isso também não significa dar um pouco de fôlego àquilo que não se abre para a vida na sua inteireza. Não se abre para a vida. Eu acho que a nossa noção de inteireza é bastante fracionada. Ainda temos dificuldade de falar de certos elementos que para nós não fazem parte da inteireza da experiência, da inteireza da espiritualidade, da inteireza da corporeidade das pessoas.
Pois bem, mas subverter isso exige, na minha opinião, uma mudança de olhar. Eu não quero complicar as coisas, uma mudança epistemológica, uma mudança de olhar sobre a própria realidade que há de ser feita. Eu me reduzo aqui a citar um autor que poderia nos ajudar muito nisso, que é o Michel Maffezoli, sobretudo no livro O Elogio da Razão Sensível. Porque o Estado, assim como as organizações internacionais colocam essa agenda diante de todos, há uma lógica de fundo. A lógica de fundo é a lógica de manter um sistema desenvolvimentista regulado à pena daqueles que ficam sempre de fora. É educar, é doutrinar, é adestrar os que não possuem, os que não consomem, a não possuírem e não consumirem, para que quem possui e consome continue possuindo e consumindo. Isso é definitivo. E há uma racionalidade, o Irênio chamou a atenção disso, há uma racionalidade por trás disso. Eu acho que, entre outras coisas, há muitas coisas, é preciso a subversão dessa racionalidade. Quer dizer, é preciso dar conta de uma outra racionalidade que permita fazer a virada. Eu citei o Maffezoli porque o Maffezoli oferece um conceito que me parece muito interessante, que é o conceito do raciovitalismo, né? Ele mesmo dizendo, né, uma razão que se debruça, né, que se dobra, que se prostra, como quem faz uma atitude de veneração, né, que se dobra à vida, ao tamanho da vida. É uma racionalidade que se dobra ao tamanho da vida. Não uma racionalidade do tipo que Irene citava, do cogito ergo sum, que submete tudo à racionalização, ao rácio, né? Tudo à cognição. Tudo diferente disso vira coisa, né? Res stans, vira coisa que é objeto, né? Esse tipo de racionalidade torna objeto a inteireza da criação, para ficar numa expressão teológica, para falar daquilo que nós estamos dizendo nessa mesa, né? A inteireza da criação. Eu submeto a criação àquilo que me interessa, cara. E não me interessa na particularidade, não é o que interessa às pessoas, é o que interessa a um sistema. E o que interessa a esse sistema interessa a algumas pessoas. Algumas pessoas. Né? Então, pensar uma racionalidade que expande essa coisa de tornar objeto os recursos naturais, objeto os corpos das pessoas, objeto as experiências que elas têm. Acho que quebrar essa dinâmica é fundamental. Porque se a gente não quebra essa dinâmica, a gente fica meio de inocente útil, né? Achando que está caminhando com a igreja para uma realidade mais contemporânea, mas na verdade está afundando o fosso do inferno com a pá do evangelho. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que nós temos que entrar nesse negócio. Temos que entrar. Agora, acho que a gente tem que entrar de outra maneira. Acho que não dá para entrar como querem que a gente entre. Não dá para entrar, senão é uma doideira. Eu acho que, entre outras coisas, mesmo na discussão da ecologia, pegando lá a tradição do Félix Guattari e a tradição do Papa Francisco, acho que a gente tinha que, eu me sinto nessa situação, acho que a gente não, eu me coloco nessa questão, né? Tem que fazer uma conversão dessas categorias, mesmo para nós, né, essa categoria integral. O que significa esse negócio? Porque se está colocado na chave de uma categoria universal, de uma meta narrativa, isso não significa nada. Isso não significa nada. Porque se a gente fala de integralidade, mas tem um corpo doído, explorado, que pode ser o corpo da natureza, ou pode ser o corpo do preto, que pode ser o corpo do gay, que pode ser o corpo da mulher.
Se isso não cabe dentro de uma chave de integralidade, então o nosso conceito de integralidade é uma metanarrativa. É só um conceito. Acho que é trazer esse conceito para o chão. E perceber que integralidade é um conceito aberto que vai sendo alargado à medida que os sujeitos vão se percebendo como tais e vão colocando na mesa aquilo que eles reclamam como sua integralidade. Porque não sou eu que digo a integralidade. É a realidade que impõe a integralidade sobre a minha reflexão. Mas com essa chave que a gente lida, eu acho que a gente não consegue. Por isso, a necessária conversão acho fundamental.